Deísmo, número 3.7. Esse termo deriva do latim Deus e do grego ismo, ensino. É o ensino sobre Deus. Este termo foi aplicado ao ensino de que Deus é o Criador de todas as coisas, porém ele teria abandonado a criação, deixando que ela se autossustentasse. Esse ensino rejeita as Escrituras, pois esta ensina que Deus influenciou na história, enviando seu Filho para salvar os homens, e eles não aceitam nenhuma influência divina no mundo após a criação. Então, às vezes, algumas pessoas perguntam assim: pastor, se nós conseguirmos provar que, por exemplo, que Deus existe, ou se a ciência, com tantas evidências, chegar a essa conclusão, será que solucionou o problema? Não, um dos problemas que nós temos, vamos dizer, se conseguirmos provar que Deus existe, é o deísmo. Porque o deísmo fala assim: não, eu acredito que Deus criou tudo. Só que tem o seguinte, não vem me dizer que existe um livro e que ele está preocupado conosco. Não, Deus criou tudo, mas ele, depois de criar, ele foi embora para outro lugar do universo e deixou a gente aqui sozinho. Nós temos que nos virar, viver a nossa vida, né? Isso daí é muito comum. Muitas pessoas se apresentam como deístas, né? Agora vamos para o número 4. Evidências da existência de Deus. Já que nós estamos falando de existência de Deus, vamos falar de algumas evidências da existência de Deus. 4.1. As coisas que estão criadas. Não há uma explicação lógica, racional para a existência, equilíbrio e harmonia do universo, nem mesmo do homem. As hipóteses que têm surgido, tentando explicar a origem das coisas existentes sem basear-se na Bíblia, não passam de especulações, enquanto a Bíblia nos ensina o seguinte: porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então veja, na época do apóstolo Paulo não existia corrente, por exemplo, como evolucionismo, né? Mas o apóstolo Paulo já diz que as coisas que estão criadas, você vê Deus na criação, tá bom? E como nós dizemos, irmãos falaram que o sol, a lua, tudo influencia, e influencia de forma precisa. Os cientistas falam que a lua, ela tem um ciclo perfeito para poder controlar as marés, e esse giro das marés é que faz surgirem os ventos e que são importantíssimos, tá bom? No ciclo, né, de vida terrestre. Então são tantos detalhes que influenciam, tá bom? Por esse relógio natural que é o universo. Tudo funciona com uma perfeição muito grande. Depois eu vou mandar para vocês pesquisem também. Tem no YouTube um trabalho, acho que foi um chinês que fez, que ele fez um vídeo montando como seria o movimento do universo, para vocês terem ideia da complexidade, tá bom? Interessante. Nesse movimento, vocês sabem que os antigos pensavam, ok, que a Terra era fixa e as coisas giravam em torno da Terra. Aí depois, cerca de 500 anos atrás, um homem chamado Nicolau Copérnico, ele mudou. Ele acreditou que o Sol ficava parado e as coisas giravam em torno do Sol, tá bom? Hoje, irmãos, na verdade o que se sabe é que nada está parado. O que eles dizem, ele fez no computador como o movimento do Sol no universo. O movimento do Sol também, para vocês terem ideia, o Sol ele não se movimenta assim no universo. Ele mostra que o Sol ele vai no universo nesse formato, nesse giro, e todos os planetas do sistema solar vão girando em torno do Sol. Né? É a teoria mais aceita hoje para o movimento dos corpos celestes. Irmãos, todos esses corpos celestes fazem um movimento tão perfeito, tão milimétrico, que não dá para você pensar que é obra do acaso. E todo esse movimento que eles falam, se não existisse a Lua, não existiria vida na Terra. Claro, nem o Sol, então, nem se fala. Não? Mas tudo tem uma harmonia perfeita, algo que tem que ter sido construído, seguindo só a lógica, não é questão da fé, não. Seguindo só a lógica, tem que ter sido construído, não dá para ser obra do acaso.
Então o apóstolo Paulo já afirma que os atributos invisíveis de Deus, tá bom? Desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Então a teoria do evolucionismo, ela tenta apagar isso, mas é uma ordem que você acreditar que isso é obra do acaso. O apóstolo Paulo nos ensina que o eterno poder e a divindade de Deus são manifestos nas coisas criadas, ou seja, o invisível é visto, entre aspas, no visível. O próprio apóstolo Paulo ensina que as estações e os seus resultados são um testemunho deixado pelo próprio Deus. Outra declaração de que as coisas criadas evidenciam a existência de Deus está no Salmo 19, versículo 1 a 4, que diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra, e as suas palavras até o fim do mundo. Neles pôs uma tenda para o sol. Então, o salmista aqui está também defendendo que as coisas criadas são um testemunho. E esses exemplos que eu citei para vocês, Albert Einstein também é um testemunho. O maior cientista de todos os tempos, Isaac Newton, ele não concebia a possibilidade desse universo, da existência do mundo e da vida sem o Criador. E vamos considerar aí o terceiro e quarto maiores cientistas também de todos os tempos, Galileu, apesar de ser católico, mas era um teísta, E Johannes Kepler, que foi exatamente o homem responsável por identificar todo o movimento dos corpos celestes. A gente estuda até hoje as leis de Kepler, Tá bom? Ele era um teísta também, inclusive era protestante ele. Então, nós vemos que os melhores estão do lado de Deus, Os piores, melhor nem falar.